Fala galera, vamos começar agora a primeira aula do módulo 1 da disciplina Redes de Computadores. Nós vamos falar hoje sobre protocolos de rede. Protocolos de rede é uma série de regras de comunicação que foram criadas para uma máquina ser interligada com a outra. No início dos anos 70, 60, 70, com o crescimento das redes de computadores, tornou-se necessário criar um conjunto de regras para que um equipamento fabricado por uma empresa conseguisse conversar com outra empresa, com outro equipamento. E aí a ISO ela criou o modelo OSI, o modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI ele é utilizado para que os fabricantes, quando for fabricar alguma peça para a rede ou algum aplicativo, que eles utilizem uma série de regras para que essas peças possam conseguir facilmente conectar com outras, né? O modelo de referência OSI ele foi dividido em camadas, porque pensou-se que dividindo o modelo em camadas se tornaria mais fácil, né? Então as camadas são 7 camadas. A gente começa a máquina que vai fazer a transmissão, ela começa pela camada de aplicação e vai adicionando dados até chegar na camada física. Então ela começa pela camada de aplicação, passa pela camada de apresentação, sessão, transporte, rede, link de dados, até chegar na camada física, onde é feito o envio dos dados, né, por um cabo, até chegar na máquina destino, que começa a retirar as informações de maneira inversa, de baixo para cima. Então ele começa da camada física, onde ele recebe os dados, passa pela camada link de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E a gente vai falar o que cada camada dessa é responsável, né? Qual o sentido de cada camada. Então vamos lá, a camada física. A camada física ela informa, né? Ela fornece as características, como que vai ser a transmissão, se vai ser por rede elétrica, se vai ser por fibra ótica, como que vai ser feita essa transmissão. Então isso é a responsabilidade da camada física. A camada de enlace de dados ela é responsável por receber esses dados da camada física e verificar se tem algum erro, se precisa ser recuperado alguma coisa. A gente tem nessa camada física dois equipamentos, alguns equipamentos que trabalham nessa camada, que é o switch. O switch é um dos principais equipamentos que trabalham na camada de enlace de dados. A camada rede, também conhecida como camada 3, ela é a camada responsável pelo endereçamento dos pacotes. Então, para eu saber para onde que esse pacote vai, de onde veio para onde vai, a gente precisa de um endereço, o endereço IP, o famoso endereço IP, né, que é nessa camada de rede que ele recebe esse endereçamento, e aí a máquina que recebe esses dados consegue saber de onde que veio. A camada de transporte ela é responsável por fazer um transporte desses pacotes. Então é responsável por saber como que esses pacotes vão sair da origem e chegar ao destino, né? Qual o tipo de transporte que vai ser utilizado, e aí mais para frente a gente vai ver direitinho como que cada camada dessa funciona. A camada de sessão ela é responsável, né, por fazer a sessão dos dados. Por exemplo, quando eu logo com meu usuário e senha em um site e eu fecho o navegador e entro de novo, vocês percebem que o seu usuário continua logado, né? Então a camada de sessão ela é uma das responsáveis por fazer isso. A camada de apresentação ela é responsável por
verificar como que os dados vão ser apresentados para o usuário. Então, se vai ser no formato JPEG, que é de imagem, se vai ser no formato doc, que é o Word, como que isso vai ser apresentado para o usuário, é a camada de apresentação que é a responsável por isso. E finalmente a camada de aplicação, é onde o usuário trabalha, é onde o usuário lida diretamente com o computador. Então a aplicação é na camada de aplicação que ocorre a interação do usuário com o computador. E é onde geralmente os aplicativos, né, trabalham, né? E a gente tem vários aplicativos, né, navegadores, Word, Excel. A maioria dos aplicativos trabalham na camada de aplicação. Aqui a gente tem uma tabela, né, que resume um pouquinho cada função de cada camada, né? Então vocês podem ver aí. E aí, como eu falei anteriormente, o modelo OSI, né, ele é um modelo, vamos dizer assim, teórico, né? Ele não é um modelo prático, ele não é um modelo que é utilizado nas redes atualmente. Então ele é um modelo para que os fabricantes sigam, né, na hora de fazer algum equipamento, alguma coisa. Mas o modelo que é utilizado, a arquitetura que é utilizada nas redes de computadores atualmente é a arquitetura TCP/IP, e a gente vai falar um pouquinho, mas ela foi derivada do modelo OSI, né, não foge muito. Então assim, é uma arquitetura que foi derivada do modelo OSI com algumas diferenças que a gente vai falar agora. Então a arquitetura TCP/IP ela surgiu do modelo OSI durante a Guerra Fria, onde o Departamento de Defesa dos Estados Unidos precisava de um protocolo eficiente para que as bases se comunicassem, e mesmo que uma das bases elas fossem destruídas, a comunicação continuaria ocorrendo. Então, houve uma modificação, tem alguns livros que trazem esse modelo, essa arquitetura em 5 camadas, e existem modelos que trazem essa arquitetura em 4 camadas. Nós vamos trabalhar com um modelo de 5 camadas, que é aplicação, transporte, rede, enlace de dados e física. Muito bem, o protocolo TCP/IP ele é formado de 5 camadas, onde que a camada de aplicação, apresentação e sessão, por serem camadas muito próximas, né, elas pareciam muito, a função de cada uma delas são muito próximas do usuário, então fez essa junção de 3 camadas em uma. Então a camada aplicação, apresentação e sessão, ela virou a camada de aplicação somente, onde os protocolos de aplicação vão trabalhar para fornecer os dados para o usuário, né? A camada de transporte, ela continua exercendo o papel de transporte, e aí a gente vai ter 2 principais protocolos, que é o TCP e o UDP, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles mais para frente, né? Aí a gente vai ter também a camada de rede, onde a gente tem o protocolo IP como um dos principais protocolos, né? Então o protocolo IP que fornece um endereçamento lógico para o pacote, então para o computador. Então a gente precisa do protocolo IP para navegar na internet, para navegar numa rede de computadores. E a enlace de dados e a física, né? Enlace de dados é a camada 2, a gente fala que o switch é um equipamento de camada 2 porque ele trabalha nessa camada, né? Então ela continua sendo uma camada que verifica erros e corrige alguns erros, alguma coisa, antes de passar para a camada física. E a camada física fica responsável somente por enviar esses dados, seja em forma de fibra ótica, ou seja em forma de um cabo par trançado, alguma coisa assim do tipo. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre a camada de rede. Muito obrigado e até a próxima aula.